Olá, bem-vindo ao episódio número 170 de Vida nos Trilhos. E você, por acaso, já fez algo em grupo que no final das contas ninguém queria fazer? Sabe, aquela roubada? Esse é o paradoxo de Abilene. E se você quer saber como se safar de uma dessa, continue conosco. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos, além de safar você de algumas roubadas, que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive, então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Jefferson Pérez, você já viajou para Abilene? Acho que eu já passei perto, mas não fui Já para passou Abilene. Abilene perto. ou Abilene? Abilene. Tem um vídeo ali que o cara fala com aquele sotaque texano. Ah, é no Texas. Abilene. Eu acho que é Abilene. Abilene. Por falar nisso, eu vou contextualizar a história, mas esse é um paradoxo aqui. Ele foi proposto, na verdade, por um especialista em gestão lá da Universidade de George Washington. Universidade de George Washington, isso aí, é o Jerry Harvey. E o paradoxo de Abilene é isso, quando todo mundo faz um negócio, aí quando chega no final das contas, ninguém queria fazer aquilo. Então, assim, até tem um vídeo no YouTube, dá pra achar. Mas eu vou falar assim, vou contar a história rapidinho, até tá escrito aqui na Wikipedia, né? Começa mais ou menos assim a história, Numa tarde quente, em visita a Coleman. O cara estava lá em Coleman, Texas. Uma família está confortavelmente jogando dominó lá no alpendre da casa. Aí, de repente, sabe aquele sogro chato? Não está escrito aqui, tá, Jefferson? Ele fala assim, por que a gente não vai dar um passeio e almoçar lá em Abilene? Só que Abilene fica a 53 milhas. E fazendo o cálculo aí, dá 1,6 cada milha, né, de quilômetro, né? Dá uns 80 quilômetros. Dá uns 80 quilômetros, né? Aí a esposa... não a esposa do sogro, né? A esposa do cara lá que tava É a filha dele, o sogro, né? É a filha dele, e ela olha assim, todo mundo fica meio assim, né? Acho que todo mundo pensando, será? Que furada, né? Que furada. Mas ela fala assim, parece uma boa ideia. Pronto, começou. Aí o marido, apesar de estar meio assim, falando, nossa, que coisa, né? Ele fala assim, por mim tudo bem. Na verdade ele fala assim, se... Aí ele fala o nome da sogra lá, né? Se, sei lá, Dona Rosa quiser ir, tudo bem, né? Mas se ela não quiser, eu não vou, eu fico. Aí a sogra... Por isso que é sogra, né? Ela fala, há muito tempo que eu não vou pra Abilene. Pronto, né? Aí o povo vai pra Abilene. E lembrando só que a viagem é num carro, né? Tá mais de 40 graus, o ar-condicionado quebrado. Na verdade, era a década de 80, né? Aquela viagem empoeirada, era uma estrada empoeirada. E beleza, eles voltam, o almoço foi horrível, tava ruim a comida. E aí quando chegam, o genro, né? Ele fala assim, foi legal a viagem, né? Aí a sogra solta uma pérola, né? A sogra fala, eu só fui pra agradar vocês. Pronto, aí todo mundo descobre que ninguém queria ir. E até pergunto pro sogro, cara, mas por que você falou? Sei lá, eu só sugeri porque eu achei que você estava a fim de ir pra esse lugar.
Ou seja, todo mundo agiu, né? Se viu forçado ali a agir no oposto das preferências. E esse é o paradoxo, certo? Esse é o paradoxo. Então é mais ou menos assim. Vamos pensar, se a gente fosse colocar... Você sabe que as pessoas gostam de praia, né? Alguma pessoa gosta... o pessoal gosta de praia. Aí você sugere assim, ô pessoal, aqui em Curitiba, né? Vamos ali para Caiobá? Porque você fala, pô, todo mundo gosta de praia. Só que naquele dia tá todo mundo de saco cheio. Ninguém tá afim de ir. Quer descansar. Tá muito quente, o ar-condicionado do seu carro pifou, não tá legal. É feriado, vai ter um trânsito do caramba na estrada. Mas aí todo mundo olha e pensa que você tá afim de ir. E aí, para não te desagradar, fala, pode até ser, né? Aí a coisa começa a evoluir. E você achando que está agradando os outros, porque a decisão, você já tem certeza que a decisão já está tomada, que a resposta seria sim, porque os outros querem fazer e os outros acham isso de você, mas também acham dos outros, né? Cada um, cada indivíduo acha que o grupo quer realmente ir. Esse é o consciente coletivo, né? Mas é o contrário, né? E aí dá aquele tiro pela culatra, né? E o cara escreveu, né? O Jerry, ele escreveu um artigo sobre esse paradoxo. Ele acontece muito nas empresas. Quando as pessoas acreditam que precisamos fazer isso aqui. E aí todo mundo começa a fazer e nos corredores todo mundo fica falando que aquilo é uma furada. Mas quando tá dentro da sala de reunião, beleza, vamos fazer. É uma situação que é aquela situação, na verdade, né, Eduardo, que já é um fracasso anunciado, né? Fracasso anunciado. Só que fica todo mundo meio ali divagando, mas ninguém fala. Inclusive um dos filminhos lá que você mandou, ele conta a história dentro de uma organização. E é uma história interessante porque eles estavam tentando desenvolver um combustível para avião através de um óleo de amendoim. Você lembra desse daí ou não? Agora que você falou, eu lembrei. Então, esse daí que eu assisti. Então, o cara... E aí ele é contratado, na verdade, para descobrir por que eles não estão tendo o resultado que eles gostariam com o projeto. E ele começa perguntando para o presidente, né, da empresa. E aí aí depois ele vai para a vice-presidência e ele vai para o diretor do projeto. E aí o presidente fala, ele pergunta, não, mas por que vocês simplesmente então não param o projeto? Daí ele fala, não, mas a vice-presidente deu a vida dela por esse projeto. E aí vai indo, aí ele vai com a vice-presidente fala, não, mas porque o diretor do projeto tá super animado, os relatórios dele são fantásticos, eu tô até achando que vai dar certo. A hora que ele vai falar com o diretor do projeto, o cara fala para ele, não, mas por que você não acaba com o projeto? Ele fala, não, a gente não pode, todo dia o presidente passa aqui, né, uma mensagem de motivação, rumo ao futuro, nós podemos, enfim. Então, não, mas a vice-presidente falou com seus relatórios, falou, não, eu escrevo os relatórios aqui, né, só para dar uma, né, às vezes dar uma interpretação do jeito que o cara quer, mas no final é um fracasso anunciado, né? É bem por aí mesmo, né? E assim, eles dão outro exemplo do rapaz que marcou o casamento, né? É verdade, tem esse. Esse é mais complexo, né? E eu acho que esse é mais comum do que a gente pensa. Né? Você não acha? As pessoas, assim, não sei se tão comum, né? Mas eu acho que pode acontecer por pressão, aí o cara, ele assim, tipo, ele deu um anel de noivado e aí dali a pouco tava já marcando a festa do casamento, tal, e fazendo da maneira que ele ou talvez não queria, de alguma maneira bem. E aí o cara começa a ir para uma viagem que ele não quer muito, né? Eu não digo assim, talvez o cara queira casar, mas talvez não naquele momento, né? Ou talvez não com aquela despesa de casamento, né? E muitas vezes as pessoas começam a
agir por uma pressão do grupo também, né? Exatamente. Foi interessante porque ele coloca, né, que tanto na vida pessoal quanto na profissional, a gente tem que saber lidar com essa situação. E aí ele né, dentro dos estudos dele, ele explica que às vezes não só dentro das empresas, né, igual você falou, dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto pessoal, ele fala até em países, né? Às vezes essa questão de você tomar as decisões. E uma coisa que eu acho que talvez seria interessante é você ter um ambiente na qual é estimulado um tipo de abertura onde as pessoas possam expressar suas opiniões. Porque, na verdade, se você vê ali dentro dos exemplos que ele dá, às vezes as pessoas não querem fazer ou acham uma determinada situação, talvez, ou um projeto, alguma coisa não deveria ir em frente, mas você também não tem um ambiente adequado para poder se expressar. E aí as pessoas também têm os dois lados, né? Elas ficam mais retraídas porque elas não têm um ambiente, ou o contrário também, né? Às vezes você é estimulado, mas aí é aquela questão do consciente coletivo. E as pessoas não falam, às vezes, de uma forma aberta e preferem, às vezes, ficar sussurrando nos cantos, reclamando. E aí você, na verdade, cria até um ambiente mais hostil ao invés de ter a solução do problema, né? Tanto que lá no projeto, a hora que eles começaram a tratar o tema com um pouco mais de objetividade, com mais franqueza e clareza, eles perceberam que eles estavam com um projeto, desperdiçando tempo, desperdiçando dinheiro, enfim, estavam indo num rumo que a empresa poderia entrar em colapso e já estavam tendo resultados negativos. E a partir do momento que eles entendem isso e falam, não, vamos fazer o que a gente precisa fazer, o que realmente, qual que é um projeto que é válido, vamos trocar ideias de forma aberta, objetiva e buscar o resultado e aquilo que é melhor às vezes para o coletivo. Então essa abertura de você às vezes poder opinar, eu acho que é bem importante, né? Eu anotei três pontos para você se livrar desse tipo de roubada. Justamente esse é o primeiro ponto que você falou, né? Você ter um ambiente que seja seguro o suficiente para que você possa expressar suas ideias. Porque às vezes você pode estar num ambiente que, se você vai contra, o pessoal pode ter aquela sensação, e ele fala isso no Paradoxo, o cara tá querendo pular fora do barco, ou o cara é do contra, sabe? Porque nós somos seres coletivos, e quando alguém discorda, aí cria aquela situação que pode se tornar desconfortável se você não tiver um ambiente assim que seja seguro para que a pessoa realmente diga a opinião dela sobre, ou porque as pessoas discordem. Então o primeiro ponto é você ter um ambiente seguro para esse tipo de discussão, saudável, e que as pessoas tenham maturidade para isso, né? E até no contexto familiar também, né? É porque o conflito, não obrigatoriamente, ele serve para ser uma coisa negativa. Às vezes você pode provocar um conflito que é positivo. É um conflito no sentido Exatamente. de você trocar ideias, de ter um argumento, de ouvir o outro. E Exato. viver e uma coisa que é interessante, se você tem um ambiente um pouco mais conflituoso no sentido negativo, você inibe. A partir do momento que você tem conflitos, mas de uma forma mais construtiva, o paradoxo pode ser quebrado com muito mais frequência, as pessoas estarem mais satisfeitas, mais felizes, né? Até o grupo, né, se sente melhor. Então acho que esse é o desafio, a gente criar ambiente para que esse conflito ele seja estimulado, mas de uma forma positiva, seja dentro da família, dentro de um grupo de amigos, dentro de uma organização, da escola, enfim. É isso mesmo. E você, então assim, o primeiro ponto que eu comentei é o ambiente. Você tem um ambiente que seja maduro para ter a discussão. O segundo ponto é esperar que tenha discordância. Porque quando todo mundo concorda, a gente já tem que ficar meio com o pé atrás. Bem colocado essa, né? Porque se você tá todo mundo, ok, pode ser que o paradoxo tá ali, né? Pode ser que o paradoxo tá ali. Então você tem que esperar ter opiniões contrárias. Você tem que esperar isso.
E o terceiro ponto é saber escutar também, ter um feedback, porque quando uma pessoa discorda, a gente não pode encarar ela como, tá querendo pular do barco ou tal, né? E esse que é o ciclo, né? Agora, às vezes me pergunto, sabe, Jefferson, eu fiquei pensando muito nesse negócio do paradoxo, né? E tem aquele cara que a gente sempre fala dele de vez em quando, que é o Elon Musk, certo? Né? E aí vem um sujeito como esse e fala assim, pessoal, vamos para Marte? E aí? E aí o pessoal fala assim, E aí, quando dá que uma pancada será... nele, né? Pois é, quando que o paradoxo, né? Porque citaram o projeto de pesquisar o óleo de amendoim como combustível, né? E estavam vendo que não dá em lugar nenhum, né? Quando que a gente pode separar, né? Porque às vezes você pode ter uma inovação muito grande e as pessoas acharem que é um projeto, né? Que é um paradoxo de Abilene imperando, mas às vezes não é, né? Às vezes não é. E aí vai muito eu acho que da pessoa, do profissional ou da situação. Porque eu acho que algumas vezes a gente, por exemplo, a gente vai ter que fazer uma concessão, às vezes, sei lá, ter uma festa. E às vezes você pode manifestar, talvez, aquele desejo de não querer ir ou desejo de talvez não estar afim, mas às vezes para o coletivo ou para a família ou dentro, né, de um contexto, você precisa fazer aquilo e está tudo bem, mas pelo menos você sabe que você está fazendo e que você expressou a sua opinião. Agora, por outro lado, quando você de repente tem uma intuição muito forte, como no caso do Elon Musk, de que é possível fazer esse tipo de coisa, eu acho que as maiores invenções do mundo, talvez, elas passaram por isso, né? As pessoas foram chamadas de loucas, né? Desconfiaram delas, mas elas tinham talvez alguma coisa dentro delas que estava uma convicção muito forte e conseguiu ultrapassar, assim como alguns fracassaram e às vezes a ideia realmente não era boa. Agora, como que você encontra esse equilíbrio, né? Até onde você vai fazer a concessão, até onde você vai avante, é complexo, não é uma coisa tão simples, né? Não, com certeza não. Mas eu acho que, assim, vai do ambiente ser propício para a discussão. Né? No caso de uma empresa, se o ambiente é propício para uma discussão, aí a coisa tem uma tendência de ir para o caminho mais certo e quando as pessoas podem discordar. Eu não sei qual é a dinâmica lá na Tesla ou na SpaceX, mas eu tenho a impressão de que lá, com certeza, tem espaço para muita discussão, né? Porque estouraram 3 foguetes antes dele conseguir lançar o primeiro com sucesso, né? E... É porque ele é o dono, né? Eu acho que assim, se de repente ali ele tá à frente, ele tá colocando era a fortuna dele, então ele tem essa... Talvez se fosse uma outra tipo de empresa, com capital, com uma série de decisões mais compartilhadas, porque tem a questão de você, às vezes, ter que assumir risco. E às vezes a gente tem que assumir o risco, dar o passo e é muito pessoal, né? Então talvez dentro de um grupo, talvez não haveria um consenso. Mas às vezes é preciso assumir aquele risco. E uma coisa que é engraçada, né, Eduardo? Às vezes a gente tem um certo medo de ter uma rejeição, né? E aí você fica meio assim, né? De ser chamado de louco, né? Porque, por exemplo, você falou uma coisa legal, né? Porque ali ele é o dono, era o dinheiro dele. Claro, depois ele conseguiu investidores e tal, mas no começo ele começou com o dinheiro dele. E aí, então assim, é aquele negócio, não, eu vou fazer porque eu quero e vamos embora, vamos achar uma solução para isso, né? E ele foi fazendo, né? Agora, se pegasse esse mesmo dinheiro que ele tinha, desse para um grupo de pessoas e pusessem em discussão, talvez eles jamais investissem num projeto daquele, fizessem óleo para amendoim, né? Óleo de amendoim como combustível. Vai saber, né? E aí não ia dar certo. Eu acho que assim, e uma coisa que é interessante é que talvez, né, igual você falou, a gente não conhece a Tesla, mas eu acho que ambientes na qual você estimula um determinado nível de conflito,
Não estimula no sentido negativo, estimula no sentido de você ter ideias, ter projetos, ter pessoas, às vezes, né? E nem sempre o conflito ele é negativo, né? Aquilo que eu falei. Então, talvez essa questão de você ter esses conflitos do lado positivo, onde você vai ter um jogo aberto, inclusive. Tem que ter essa transparência. Às vezes você vai dar a sua opinião, talvez você vai ter que repensar, né, algumas coisas, entender que talvez um outro caminho é o melhor caminho, mas eu acho que é melhor do que às vezes você ficar depois com conversas, né, de corredor, às vezes mais, né, tipo, a culpa é do chefe, né, tipo, o cara é incompetente. Às vezes acontece isso, as pessoas fazem isso. E às vezes é ruim, né, tipo, às vezes é muito melhor você colocar a sua opinião e aquilo que você, né, talvez depende muito do ambiente, mas eu acho que o conflito, a discussão, ela é boa, né? Eu acho que quando a gente tem realmente um consenso muito rápido, a gente tem que desconfiar. Não é? Para não cair numa arapuca. E do ponto de vista familiar, o que fazer com os paradoxos de Abilene? Aí é mais complexo, né? Porque é aquilo que você comentou, né? Muitas vezes você... Porque tudo bem, ali no exemplo, os caras, sei lá, do nada decidiram ir almoçar lá em Abilene, né? E agora, às vezes você tem compromissos que pode ser uma coisa meio estilo Abilene. Aí Abilene, né? Você tem que ir até lá, é aquele compromisso, é o dia inteiro e não sei o que. Já passou por isso, né? Todo mundo, nós já passamos por isso, né? E às vezes você não está muito afim, aquela coisa. Mas faz parte, né? A gente vive assim, temos que fazer concessões também, né? Não é sempre... É aquilo que eu falei, né? E de repente, uma coisa que às vezes que as pessoas, que a gente talvez tenha que ter a maturidade, igual você falou, às vezes tem que ter uma maturidade para entender que a pessoa talvez não está muito afim e eventualmente ela pode falar, olha, eu não estou muito afim, mas eu vamos passear no shopping, sei lá, alguma coisa. Mas beleza, eu vou. E não é só porque ele disse que ele não está muito afim que a gente também vai ficar, pô, o cara não queria ir, aí talvez ele tá meio distraído lá, você já fala, tá vendo, você não queria vir. Então eu acho que às vezes é a gente entender o outro e sei lá, faz parte, né? Mas a questão da transparência, não do conflito negativo, mas da transparência de poder expressar a opinião e às vezes a gente não usar aquilo depois, porque tem muito disso, né? Eles ficavam lá, lembra a hora que ele pergunta lá pro casal, não, mas por que então vocês não, né? Porque ambos não queriam casar, então por que vocês não falam, né? No filmezinho mostra lá, inclusive ele falando com a mulher, com a moça, com a garota e depois com o cara. E eles inventam um monte de desculpa, mas um com o outro não abrem o jogo de uma forma mais transparente. Talvez eles teriam chegado num consenso muito mais rápido. E às vezes essa questão da gente, né, colocar o que é de uma forma um pouco mais, né, colocar os pratos na mesa. Obviamente que você tem que entender o outro, né? Temos que ter maturidade para entender, porque os conflitos eles não são 100% ruins, né? Pensa numa situação dentro de uma organização. Às vezes, eu passo por isso. Às vezes você pode expressar a sua opinião, mas muitas vezes quem está à frente da estratégia tem um motivo para seguir um determinado caminho. E, obviamente, talvez se você não tem todas as informações, você tem que entender que talvez você tem que confiar naqueles valores, né, naquela proposta de trabalho. Por outro lado, você também tem o direito de colocar a sua opinião, porque às vezes a sua informação vai ser determinante para talvez fazer um ajuste na estratégia. Mas eu acho que tudo isso tem que ter, de novo, aquela questão do ambiente, um ambiente bem saudável, bem aberto, né, para realmente que aquele conflito resulte numa situação positiva, né? E essa questão assim do exemplo da história do casamento, claro que ali eu acho que é um exemplo meio extremo, né? As duas pessoas estarem se casando quando não queriam se casar. Porque aí pergunto, mas você ama ele mesmo? Ele é legal, mas sabe assim, aquela coisa meio que é engraçado, né? Mas pois é. Agora, a gente teve um episódio que falou de pessoas que se casaram, mas não foi esse efeito
do efeito Abilini, mas foi o outro efeito lá, que lembra que um episódio que a gente falou de uma mulher que casou, mas Ela queria mostrar, na verdade. mostrar as coisas nas mídias sociais, tudo, tal, né? E que a vida era maravilhosa para ela, postar no Facebook, tudo nessas coisas. Daí, no Quando final na das verdade era contas, justamente o contrário. Né? justamente o contrário, né? Mas por outro lado, assim, até explorando um pouco mais essa parte do casamento, talvez eu acho que o efeito Abilini pode acontecer mais no modo como as pessoas casam. E eu vou falar de uma experiência pessoal minha. Você sabe quantas pessoas foram no meu casamento, Jefferson? Foram no seu casamento? Eu acho que pouquíssimas. Por que você acha isso? Por que eu acho isso? Eu já comentei com você. Porque você já comentou como foi o evento e tudo mais. Porque foi assim, né? Eu e a Sandra, a gente queria casar, tal, não sei o quê. A gente já estava meio que decidida a fazer isso. E só que assim, mas aí que tá, né? Depende. Normalmente o pessoal tem aquele sonho de fazer uma festa grande. E a gente não queria ficar usando o dinheiro dos nossos pais para fazer festa, sabe? E a gente ia começar a vida, ela tinha um salário, né, eu também, mas era pouco, assim, a gente não ganhava muito, né? E a gente ainda tinha que comprar apartamento, um monte de coisa, né? Sabe como é que é, né? E aí a gente foi ver os valores das festas, né? Putz, cada hora a gente pulava para trás, né? A igreja tinha que ter flor, tinha que ter não sei o quê, sabe assim? Aí... Sabe, a gente decidiu fazer o seguinte, a gente convidou, sério mesmo, a gente não convidou ninguém para o casamento. A gente casou numa terça-feira, final de tarde. Aí, da minha casa foi os meus pais e meus irmãos e 2 amigos meus, só 2 amigos meus. E a minha esposa fez a mesma coisa, pegou 2 amigas dela com seus respectivos e foi. Então tinha umas 20 e poucas pessoas, não passou de 30. E a gente ainda, depois que a gente terminou... Para você ter uma ideia, Jefferson, eu fui de táxi até a casa da minha esposa e saímos juntos para ir casar. Aí vocês foram pra igreja junto. Junto. Olha que legal. Eu fui junto com ela, com meu sogro e com o irmão dela, a gente foi tudo junto. Daí chegamos lá, a gente veio casar. A gente veio casar. Ela tava com o vestidinho dela, com o vestido dela, eu com o meu... E assim, eu não contratei fotógrafo, nada, eu pedi para um amigo, segura a câmera aí e vai tirando foto. Bem baratinho, né? A igreja não tinha flores... Aí uma mulher do órgão ali que ficava lá, e a gente era meio conhecido naquela igreja, daí ela falou, não, eu vou tocar para vocês. Mas foi na última hora ali que foi decidido, de improviso. E aí quando a gente saiu de lá, a gente falou, bom, então agora vamos para um restaurante. Mas pergunta se eu havia feito reserva. Não havia feito reserva. Tanto é que quando a gente chegou no restaurante estava cheio, daí a gente foi no do lado. Lá no Bexiga, em São Paulo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, já são 25 anos e casados. Olha só, gringo, tá vendo? Mas assim, o que eu digo muito pessoal, né? É muito pessoal, mas eu já escutei de muitas pessoas, amigos meus, que... sabe aquele negócio? Nossa, eu fiz um casamento, gastei tanto dinheiro, por que eu fiz aquilo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, sabe assim? E eu conheço muitos amigos meus, inclusive que se separaram, tudo tal, e foi isso aí também, né? E aí é aquele negócio, né? Não sei se, às vezes... O casamento, eu acho que festa de casamento é complicado, porque você tem que... Quando você fala assim, e agora? Quem que a gente convida? Pronto. É um pepino, né? É um pepino, né? Às vezes você convida um, aí é complicadinho, não é fácil. Né? Não é fácil. E aí, por isso que a gente... Aí o pessoal pergunta pra mim, por que vocês foram tão radicais? Porque se a gente não fosse radical, a gente... convida mais um, convida mais outro, aí ia ter um monte de gente chateada. Então, como eu não convidei
praticamente ninguém, tem pouca gente pra ficar chateado. Todo mundo ficou chateado, pouca, entendeu? Poucos foram os... Foi o efeito ao contrário, né? Ai, meu Deus do céu. Mas teve algumas críticas assim na época. Mas não foi muito, não. Não foi tranquilo. Porque é pessoal, né? É uma decisão muito pessoal, né? Tem pessoas que fizeram festas e estão felizes também, enfim. É uma situação que... Mas você concorda que a sociedade fica exigindo a festa? A sociedade, às vezes, cobra algumas coisas. Cobra, realmente. né? Cobra. E é justamente isso, né? Porque dentro do paradoxo, é justamente isso. Às vezes a gente tem que ter a coragem... Eu acho que é coragem, talvez a melhor palavra, às vezes em se posicionar. Talvez não é recusar, talvez não é, né, ser do contra, que igual você falou, não é evitar um conflito, mas é o simples fato de você ter aquela coragem para sair, né? E não ficar colocando, às vezes, culpa nas situações, igual o cara fala do casamento, é engraçado, porque eu acho que a hora que o professor pergunta pro cara, não, mas por que você não fala para ela? Não, a mãe dela, ou ela fala, minha mãe é cardíaca, imagina. Tipo, ela vai ter um colapso, né? Mas a pessoa tá buscando desculpa, na verdade, por uma situação que talvez ela tenha que ter coragem de falar, não, eu vou fazer a minha festa do jeito que eu acho que tem que ser. Isso. E acabou. Independente do que a sociedade vai dizer, é o que eu acho. Mas você falou algo super importante. Você sabe que você quer uma coisa e você fica pensando, mas como eu vou dizer isso para ela? O que a gente tem que fazer? Dizer a verdade. Você pode até não poder implementar, certo? Porque, não, mas existe uma pressão, tal. Não, tudo bem, mas você já sabe a minha opinião. Eu acho que não é isso. Mas aí é diferente. Pelo menos você não vou poder dizer assim, né? Não, mas para você estava tudo bem? Não, para mim não estava tudo bem. Mas tudo bem, eu vou concordar porque a maioria está querendo, então vai ser assim, né? Enfim, né? Tem coisas simples, né? Vamos naquele restaurante A ou no B? Eu preferia esse, mas já que a maioria tá dizendo esse, vamos lá. Aí fica 2 horas esperando por um lugar, ninguém... Aí estraga, né? Estraga tudo. Aí fica todo mundo injuriado e aí pronto, né? Porque às vezes, aqui, igual você falou, são situações mais fáceis e tem situações que são mais complexas na vida, obviamente, que envolve. Mas eu acho que, por exemplo, igual de repente você se manifestar, o simples fato de você manifestar, né? Ter a coragem de falar, não queria ir na praia, mas se predispôs, porque o grupo realmente queria ir. E isso é legal, às vezes você inclusive vai ter uma experiência maravilhosa lá, pelo simples fato de você ter expressado a sua opinião, talvez você ter ido e você estava consciente daquilo, você foi do mesmo jeito e às vezes tentou fazer aquilo ser divertido e acabou sendo uma experiência maravilhosa. Exato. Mas o importante dentro, né, do paradoxo é o diálogo, né? É um conflito talvez, mas positivo, né? Então, sei lá, às vezes a gente tem que se repensar, né, e falar, enfim, acho que é isso aí, né, Edward? É verdade. Eu lembrei Nós já acabamos o tempo e esquecemos da frase, Edward. Então, eu vou contar uma historinha, faz a frase da semana antes. Vamos lá, solta a frase. Mas antes de falar da frase, lembrando que quem quer fazer um podcast, o que a pessoa pode fazer? Vai lá no nosso escola do podcast.com, exatamente. Aquela turminha lá. Turminha maneira, não é, Edward? Nossa, uma dupla legal lá, não é? É uma dupla legal. São 2 caras aí que ensinam você a fazer um podcast. Inclusive, tem uma série de aulas gratuitas. Então, entra lá, escoladopodcast.com. E pode soltar a frase da semana, depois eu conto uma historinha. Tá, a frase começa da seguinte forma. Um dos maiores paradoxos dessa vida é que a humildade é o melhor caminho para alcançar a grandeza. Autor desconhecido. Esse autor desconhecido é famoso. E realmente, a humildade... às vezes a gente fica vendo. Outro dia eu estava vendo no YouTube lá... Não sei... foi no LinkedIn. Puseram um vídeo de um cara jogando basquete. 2 caras. O cara estava jogando basquete e aí era um jogo. E um dos rapazes estava agressivamente esnobando o outro.
tinham 2 jogadores principais e você via que eles eram os principais dos seus respectivos times, né? E aí um ficava esnobando, fazia. E o outro, bem na dele, tava jogando. Na dele tava jogando. E não é que o rapaz que tava na dele deu uma virada, eles mostram lá e falam justamente sobre a humildade. Porque o outro tava sendo muito arrogante, perdeu. E o que tava sendo humilde, virou o jogo e ganhou. Então, enfim, eu não estou dizendo que pode acontecer. Tem gente que é arrogante e ganha o jogo também, ou tem suas vitórias, né? Mas eu diria que o tombo do arrogante sempre é maior. Ele pode ganhar uma batalha, mas a guerra talvez... A guerra talvez ele perca. Mas é isso aí. Então, concluímos o episódio de hoje, certo, Jefferson? Não. E a história? Agora você deixou curioso, cara. Conta a história. Agora eu fiquei... Qual é a história que o gringo vai contar pra nós hoje? Não, então, teve uma vez, festa de aniversário da minha filha, né? E era longe, põe um lugar longe, tinha que pegar a estrada, era um lugar difícil de achar, tanto é que eu me perdi pra ir lá. E mas, pra você ter uma Eduardo, ideia... por que você foi fazer uma festa num lugar longe? Não, eu não fui fazer, eu tinha que levá-la. Ah, você levou a festa. Entendi, Isso, então. eu fui levá-la a uma festa, né? E aí eu fiquei pensando assim, quando eu vi que era longe, eu falei, eu não vou levar e trazer e depois ir de novo, porque, sério mesmo, ia demorar 1 hora, mais ou menos, ou 40 minutos, 50, para levar. Para você ter uma ideia, o local fica perto da... Sabe quando você pega a linha de trem e vai para... Aqui em Curitiba, aqui naquela cidade, aquela trilha turística aqui, como é que chama mesmo? Nossa, cara. É ali em 4 Barras, indo para descer a... Graciosa. A gente vai aqui lá para a Estrada Graciosa, tem essa linha de trem que faz ali para Morretes, né, que a gente pode ir ali, né? Então, é basicamente lá no topo, quase começando a descer a serra, porque... Até a propriedade na qual eu fui passa do lado da linha de trem. Bom, resumindo, eu fui até lá, aquela coisa, nossa, tenho que ir até lá, que coisa chata, não sei o que lá. Aí eu decidi o seguinte, eu falei, bom, já que eu tenho que ir, eu vou procurar aproveitar, certo? O que eu posso fazer? Let's enjoy, né? Aí eu fui, deixei minha filha lá. E fiquei na festa, né? E aí tinha, nossa... E realmente, sabe o que aconteceu? Foi uma coisa super legal, porque naquele dia lá eu conheci pessoas que a gente encontrou similaridades de empresas e situações que a gente já havia trabalhado. Aí o pessoal tava fazendo aquela carne no chão lá, como é que chama? Putz, eu tô ruim de memória, né? Que o pessoal faz aqui muito no sul, né? Costela? Costela lá no chão, né? Faz assim, tava uma delícia, meu caro. E aí tinha uma senhora da Austrália lá, bati um papo com ela em inglês. E aí chegou uma hora que eu tava assim, depois do almoço, para dar uma caminhada. E aí que eu descobri que a linha de trem era bem perto e tinha um túnel legal. Eu caminhei lá, até o pessoal ficou me chamando de pai perdido, porque minha filha começou a me procurar e não me achava. O pai sumido. Você perdeu a hora aí, Edward. Nossa, eu fui numa linha de trem ali, aí vi o trem passando assim também, que tem aquela linha turística. Nossa, um lugar maravilhoso, bem bonito. No fundo, quando eu fui embora, eu fiquei até com um gostinho de quero ficar mais, mas... Aí, tá vendo? Ó, de um elemento aí que você queria... Você tava no paradoxo ali. É aquele que eu falei, às vezes você pode usar o paradoxo no sentido contrário, né? Às vezes a gente se surpreende, né? Exato, né? Agora, o duro é quando todas as pessoas, nenhuma coloca o ponto como uma consciência, né? E todo mundo vai lá, não gosta, e aí fica complicado quando é muito coletivo. Mas quando você realmente expressa... E aí você tenta... Eu acho que é melhor, né? Você realmente expressar a opinião e aí, se você não tem jeito mesmo, precisa ir, aí você tentar achar um ponto positivo dentro dessa circunstância. É isso aí. Tem que ser... Às vezes a gente tem que
E às vezes mesmo você não querendo levar, mesmo que você fale, né? Puxa, que chato, né? Ninguém precisa ficar triste por isso, porque realmente, né? Às vezes você tem que fazer algumas coisas que talvez não... Você fala, puxa, eu preferia estar fazendo outra coisa, mas são situações da vida, igual a gente falou, são concessões que a gente tem que abrir, mas nada impede que a gente fale abertamente e tá tudo bem, né? A gente tem que ter maturidade para entender o outro lado. É aquilo que você falou, né? Acabou sendo um passeio divertido e você comeu costela de chão, até fiquei com vontade agora. Nossa, foi muito bom. Assim, eu até fico lembrando desse dia, foi muito legal. No fundo, depois foi legal, sabe? Assim, é engraçado. Então, e você consegue se lembrar, olha que engraçado. Não, né? me lembro muito bem. Eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube sobre isso. Olha no só. meu pessoal. Situação inesperada lá, acho que uma coisa assim que eu falo. Daí você muito percebe bem. Que, opa, foi mais interessante do que eu imaginava e aí... Enfim, então você pode explorar essas coisas quando você está percebendo que você está embarcando numa viagem para Abilene. Esteja ciente, né? Se você estiver embarcando. Ciente, exatamente. Mas é isso aí, eu quero agradecer você que está me ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio te ajude a não ir para a Abilene de maneira desavisada. E que assim você fique com sua vida nos trilhos. Se você gostou desse episódio, conhece alguém que está prestes a embarcar numa viagem para Abilene, numa roubada, fala para ele, olha, escuta esse episódio, você vai gostar. E você divulgando para outra pessoa, isso nos ajuda a divulgar mais o nosso episódio. E assim, eu e você estamos ajudando outra pessoa a colocar sua vida nos trilhos. Acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. Vamos deixar o link para o vídeo, que eu achei um aqui no YouTube. E é isso aí. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.